ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia, e hoje nós faremos uma análise na sequência de vídeos Jesus, o Messias dos Apócrifos. Nós faremos uma breve análise de 1 Enoque, capítulo 48, versículos 1 a 10. Eu destaquei aqui alguns trechos já para nós termos a noção e a ideia das principais análises que faremos aqui. Então a análise que faremos estará mais apoiada no versículo 4. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem sem falhar. E ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão e cantarão orações ao nome do Senhor Deus. Para esse propósito, o Messias foi escolhido e mantido em oculto junto dele, antes que o mundo fosse criado, e ele será para todo o sempre. Ok? Então eu separei aqui alguns textos que envolvem estas ideias principais. Nós temos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 17. A ideia, do que o Messias, ele é antes da criação, está aqui, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então essa ideia está aqui também, em Colossenses. Lembrando que o livro de Enoque, ele data de 200 a 100 a.C., aproximadamente. Então todas as ideias que estão englobadas no livro de Enoque são anteriores ao Novo Testamento, tá? Enoque ali achado alguns fragmentos aramaicos nas cavernas ali de Qumran, tá bom? Uma outra ideia que nós temos aqui também acerca disso é no texto de João, capítulo 17, versículos 4 e 5. De acordo com o Evangelho canônico, essa é até uma fala de Jesus, dizendo na sua oração sacerdotal: eu gloriei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui o próprio Jesus, ele faz essa menção. Mas o que tem isso a ver, pastor? Então o livro de Enoque está certo, sim, mas nós devemos lembrar que essas citações messiânicas diretas você não tem nenhuma no Antigo Testamento. Você tem em livros apócrifos, como é chamado assim, denominado pela teologia cristã. Lembrando que o livro de Enoque é canônico no cânon etíope e alguns outros cânones da cristandade também. Então essas ideias de um Messias que Paulo vai colocar aqui em Colossenses, que o escritor do Evangelho de João caracteriza como sendo uma fala de Jesus, são ideias pré-existentes na literatura da apocalíptica judaica. Especificamente, estamos vendo que essas ideias também, lógico, são oriundas de Enoque. Está aqui, 1 Enoque. Vamos também ver aqui o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa ideia está aqui, que o nome será glorificado, todas as línguas, os povos glorificarão o nome dele, o abençoarão, toda a terra. Essa ideia está toda contida aqui. Também nós temos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, essa é a continuidade falando do Messias. E a sabedoria do Senhor Deus revelou quem? O Messias, pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. E o último versículo que eu quero ler aqui com vocês, vocês perceberam que eu não li em ordem, né? Eu fui lendo especificamente um por um, para que nós pudéssemos ter uma melhor compreensão da transmissão daquilo que está aqui. E também porque, em especial, eu vou fazer um vídeo sobre João, capítulo 1, tá bom? Então nós temos aqui, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Então, excelente. Ele, versículo 5, ele será a luz das nações, tá bom? No princípio, era o verbo, era o logos, era a palavra, né? E ele estava com Deus. Então, você tem aqui, antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença dos seus espíritos, ok? Então você tem aqui, antes que tudo fosse formado, ele estava lá. Para esse propósito, o Messias foi escolhido e mantido em oculto junto dele, antes que o mundo fosse criado. Então você tem essas ideias, nós vamos falar do Logos também, eu vou fazer um vídeo falando sobre o Logos, e aí vocês vão se surpreender. Essa construção de que Jesus é o Logos de Deus. O que é o Logos? De onde veio esse pensamento? Isso é oriundo de João ou dos escritores que compuseram o Evangelho de João? Tudo isso vocês verão conosco aqui no canal. Então, pela demonstração que vocês puderam ver, diversas construções acerca do Messias que constam no Novo Testamento. Eu peguei algumas, não peguei todas. Ainda existiam muito mais outras citações, das quais eu não me fiz uso das principais, as que tinham citações que remetem diretamente ao livro de Enoque, e citações que pegam as ideias que estão ali englobadas e são desenvolvidas e direcionadas para o homem Jesus, para o personagem histórico chamado Jesus. Até porque o livro de Enoque não saberia até então quem seria este Messias, apenas escreveu acerca dele. E, importante, em todos os vídeos eu estarei citando, falando e mencionando que o Antigo Testamento de língua hebraica não traz citações diretas e objetivas, como alguns apócrifos trazem, acerca de uma palavra direcionada a uma visão messiânica, acerca do Messias. E você pode ver aqui no livro de Enoque que isso é tratado diretamente, ok? Se você não viu o vídeo 1, assista. Esse foi o vídeo 2. Já estamos preparando o vídeo 3 da série Jesus, o Messias dos Apócrifos. Ok, meus amados e queridos? But if I lay down